Você se lembra de quando uma apresentadora loira abriu o programa jogando o chapéu pro alto e surgia de um disco voador anunciando que era hora de brincar? Pois é, neste mês o programa Show da Xuxa completa 40 anos desde a sua estreia. Mas se engana quem pensa que o começo dessa história foi fácil, viu? Antes de conquistar as manhãs da TV brasileira, aconteceu muita coisa. Saída da TV Manchete, a entrada na Rede Globo, pilotos descartados e muitos outros bastidores. Ficou curioso? Calma, eu já vou te contar. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo? Me auxiliar para assuntos incríveis, fantásticos, extraordinários e todas as bobeiras do mundo, aqui no Central da Imaginação, tá? Pois foi o sonho que me trouxe aqui. Desde 1983, Xuxa vinha conquistando seu espaço no universo infantil com o programa Clube da Criança na TV Manchete. Mas existia um problema. A emissora já não conseguia oferecer a estrutura que ela precisava naquele momento. E a Xuxa queria crescer cada vez mais. Foi aí que surgiu o primeiro convite da TV Globo. O Boni ficou intrigado quando foi descobrir quem era aquela loirinha que estava dando dor de cabeça na audiência pra Globo durante as tardes da programação da televisão. Naquele período, o Balão Mágico começava a perder força na emissora e eles precisavam de uma grande novidade. E por que não apostar na Xuxa? O diretor Mário Lúcio Vaz ficou vários meses nos bastidores do Clube da Criança tentando convencer a Xuxa a ir pra Rede Globo. E depois de muita insistência, ela aceitou ouvir a proposta. Mário levou ela para uma reunião com o Daniel Filho, que era um diretor da época. Mas esse encontro acabou sendo um verdadeiro balde de água fria. Tudo bem, galera? Aqui não está nada bem. Daniel deixou claro que não queria mexer no Balão Mágico. Disse que a Xuxa não era ninguém, que ela deveria abandonar o universo infantil, virar atriz e adotar o nome Maria da Graça. Gente, o que é isso, hein? A Xuxa saiu incrédula daquela reunião, mas respondeu de forma firme. Guarda bem esse nome porque você vai ouvir falar muito de Xuxa ainda. É, Daniel Filho. Naquele momento ela ficou dividida. De um lado, Adolfo Bloch não tinha condições de oferecer para ela a estrutura que ela precisava. De outro, a reunião para ir para a Rede Globo tinha sido um completo fiasco. Eu fui enganada, ludibriada, iludida! Foi então que o Mário Lúcio tentou mais uma vez e dessa vez marcou encontro diretamente com o Boni. Durante uma reunião realizada no dia 9 de janeiro de 86, Xuxa apresentou uma lista com tudo que ela gostaria de ter na nova emissora. E pra surpresa dela, o Boni foi aprovando tudo sem questionar. E depois disso ainda até questionou. Peraí, Xuxa, mas isso aqui é tudo pro programa, o que você quer pra você? A Xuxa, que não esperava ouvir aquilo, respondeu na hora: quero meu nome no programa. Só que o Boni ficou receoso, porque ele mesmo tinha criado uma regra dentro da emissora que depois do Chacrinha nenhum outro artista poderia ter o nome no programa. O que acabou caindo por terra, pois pouco depois ele ligou pra Xuxa e falou: já tem o nome pro seu programa, Show da Xuxa ou Xuxa Show. Ah, e uma fofoca. Segundo o Jornal do Brasil, o diretor Daniel Filho queria que a X se apresentasse como Maria da Graça no programa Balão Mágico, e ela não gostou nadinha disso. Se isso realmente aconteceu, nunca saberemos, mas uma boa fofoca rende boas doses de imaginação. Não, de jeito nenhum. Antes de estrear oficialmente na TV Globo, o Show da Xuxa passou por uma verdadeira maratona de mudanças. O que muita gente não sabe é que os primeiros pilotos foram simplesmente descartados pela própria equipe e principalmente pela Xuxa. No primeiro piloto, gravado em abril, o cenário estava longe de ser o que a gente viria a conhecer. Assinado pela cenógrafa Leila Moreira, ele possuía elementos que lembravam ainda o Clube da Criança. E aliás, a Xuxa descia de um escorregador nessa primeira versão. E mesmo debilitada por conta de questões de saúde e de estresse, a Xuxa fez questão de acompanhar cada detalhe da montagem desses cenários, testar os brinquedos e conferir pessoalmente se tudo estava ok para a criançada usar. Com direção de Ed Newton, que era o mesmo responsável do Balão Mágico, as primeiras gravações tiveram como atrações Trem da Alegria, Dominó e RPM. Só que essas filmagens acabaram não saindo do jeito que eles esperavam. Os bastidores foram extremamente complicados. Isso é detestável! Problemas técnicos, troca de brinquedos no palco, atrasos e o ritmo travado fizeram com que apenas 2 programas fossem concluídos após horas de gravação. Pra você ter ideia, o que era pra começar 2 horas da tarde só foi acontecer às 6, porque tanto o cenário quanto a iluminação ficaram prontos com atraso de 3 horas. Sem falar que as crianças que foram convidadas pra participar ficaram horas esperando. E na hora de gravar, eles não estavam mais com aquele pique, com aquela energia. Tava todo mundo cansado. E quando a equipe assistiu o material gravado no dia seguinte,
Não foi nada bom. Com a produção atrasada e sem colocar em prática tudo o que havia planejado, Xuxa tomou uma decisão drástica. Depois de horas de tentativa, ela resolveu interromper as gravações às 1h30 da manhã. E as gravações foram imediatamente suspensas. A decisão partiu da própria Xuxa, que decidiu adiar a estreia e reformular completamente o projeto antes de colocar no ar algo que não representasse o que ela estava querendo. Só pra você ter uma ideia, também estavam tentando moldar a Xuxa nos palcos. Não queriam que ela ficasse com aquele jeito moleca, queriam que ela ficasse mais Rede Globo, sabe? E óbvio que a Xuxa ficou furiosa, porque essa era a marca registrada dela. Era o motivo do sucesso dela na manchete. Sempre foi o motivo do sucesso dela. Ela, do jeito que ela é. E ela ficou furiosa e chegou até a abandonar uma dessas gravações um dia. E por que você não cala a boca agora? Você já falou. Você já falou, a gente já ouviu. Você já me fez meu ouvido de pinico. Por que você não cala essa porra da sua boca agora? Foi então que no dia 5 de junho de 86, Xuxa gravou o chamado piloto definitivo do programa. Na reformulação entrou um novo diretor, Paulo Neto, escolhido a dedo pela própria apresentadora, após a boa experiência dos dois no especial de Natal da manchete Xuxa e seus amigos. A segunda mudança veio com o cenário. A apresentadora decidiu colocar no papel exatamente o que ela imaginava para o programa. E ainda teve que concorrer com mais 2 cenógrafos que também apresentaram o projeto. Tá? Foi ela mesma que rascunhou elementos que viriam a se tornar um clássico da sua carreira e da história da televisão brasileira, como a famosa nave rosa, o sol para dar bom dia, as escadas de arco-íris. E a partir dessas ideias, Reinaldo Aisman e Maurício de Souza, sim, o pai da Turma da Mônica, desenvolveram o primeiro cenário oficial do programa. E uma curiosidade interessante, o Boni nem sabia que tinha sido feito pelo Maurício de Souza, ele aprovou. Quando ele viu, ele gostou de cara. Esse segundo piloto gravado com a famosa roupinha de oncinha e boina vermelha acabou também nunca indo ao ar, assim como os outros que já tinham sido descartados. E então, finalmente, no dia 30 de junho de 86, Xuxa descia pela primeira vez do seu disco voador ao som de Amiguinha Xuxa para animar as manhãs da Rede Globo. A famosa nave da Xuxa, por exemplo, nasceu de uma lembrança de infância. Isso porque quando era criança, Xuxa era muito fã de um programa chamado Capitão Asa, que se passava dentro de uma nave espacial. Embora as versões mais icônicas tenham marcado o programa entre 87 e 92, a primeira nave já chamava a atenção. Era um disco voador rosa claro, de tamanho médio, com janelas redondas amarelas. Mais simples do que as versões que vieram depois, ela tinha um visual que lembrava muito mais um clássico objeto extraterrestre. E um detalhe curioso é que o mecanismo do elevador que fazia a nave subir e descer tinha vindo do programa do Chacrinha. Mas a nave era apenas o começo. Ao fundo do cenário, um enorme sol sorridente piscava luzes e iluminava o palco com seus raios coloridos. Espalhados por toda parte, estavam brinquedos e atrações pensadas para transformar o estúdio em um verdadeiro parque de diversões. Entre elas estavam a Dragucha, um dragão escorrega que rapidamente virou um dos pontos favoritos da criançada. A proposta era criar um universo mágico. A copa de uma árvore servia de telhado para um carrossel, enquanto o colo de um enorme mestre Cuca funcionava como apoio para uma gangorra. Mas convenhamos, para controlar as mais de 120 crianças que lotavam o espaço do Teatro Fênix, uma única Xuxa não dava conta do recado. E é justamente aí que se consolidam as famosas Paquitas. Na estreia, estavam presentes a novata Chiquita, Andréa Faria, de apenas 12 anos, a experiente Andréa Veiga, de 15, que veio da TV Manchete, e Louise Wichmann, que naquele primeiro programa ainda parecia assim a sua famosa fardinha de soldadinho de chumbo. Outro personagem que estreou junto com o programa foi o Praga, interpretado por Armando Lima de Moraes, além de Dengue, vivido por Carlos Roberto Pereira. A trupe tinha uma missão bem importante: conter os mais empolgados que faziam de tudo para aparecer na frente das câmeras e mandar aquele tchau inesquecível pro pessoal de casa. E sabe a roupa que a Xuxa usou na estreia do programa? Não foi feita especialmente para ela. O figurino veio do guarda-roupa da novela Selva de Pedra e havia sido usado por Laura, personagem de Maria Zilda. Muito doido isso, né? Naquela época, jornais e a própria Xuxa chegaram a anunciar alguns personagens que, sinceramente, eu nunca encontrei nenhum registro, nem de foto, nem de vídeo, apesar dela ficar anunciando eles incansavelmente desde 86, eu acho que até 88, 89 ela falava deles. Um deles era a Bolucha, uma médica que dava dicas sobre doenças e probleminhas infantis, mandando recados para a turminha que estava de molho com sarampo ou catapora. Havia também o sábio Xoxum, que ensinaria as crianças a construir brinquedos. Me fala aí, baixinho, que viveu essa época. Você lembra de ver esses personagens? Porque eles são citados até na estreia. E mais uma vez, inclusive, entre 87 e 88, ela ainda citava esses personagens no programa. Você também vai ter Bolucha, Vovucha, Cachuchá, Sábio Xoxum, Ginástica, Espelho da Verdade, tanta coisa gostosa. Agora, personagens que realmente vieram do Clube da Criança e dos quais existem registros são a Vovucha, responsável por contar histórias, e Madame Cachuchá, a cartomante. Inclusive, essas participações podem ser vistas na VHS lançada pela Globo Vídeo em 87,
que reuniu alguns dos melhores momentos da temporada de 86 do programa. A aposta era altíssima e a expectativa era que o programa batesse direto de frente com o Palhaço Bozo. Na época, a própria Xuxa chegou a declarar que se o programa não desse certo, voltaria para Nova York para se dedicar apenas ao seu contrato com a Ford Models. Aliás, inclusive, nessa época, o contrato continuava em vigor. Por isso, no início, ela deixou uma série de programas gravados e prontos, e ela até citou uma coisa interessante, que melhor que ganhar em dólares era só levar alegria para as crianças. Mandar um beijinho todo especial, mas assim, especial lá do fundo do coração, aos adultos que pensarem em mim positivamente. Agora, para aqueles que não pensaram, que torceram contra, ó eu aqui. Pois é. E a verdade mesmo é que ela poderia ficar tranquila. Ela só não sabia disso ainda. A gente sabe muito bem do que o show da Xuxa viria se tornar, não é mesmo? Um dos programas mais importantes da TV brasileira que completa 40 anos em 2026. A primeira fase do programa rendeu momentos marcantes pra loira. Se o sonho de Xuxa era cantar no Chacrinha quando ela era criança, o universo devolveu em dobro. Pois no dia 9 de agosto de 86, o Chacrinha não só marcou presença como convidado no show da Xuxa, como a Xuxa também participou do programa Cassino do Chacrinha, onde se apresentou com uma música e ainda foi homenageada. Mas essa é uma daquelas histórias que dividem opiniões. Fiquei sabendo, por exemplo, que uma ex-paquita já comentou que foi feito até fardas especiais para essa tal participação, mas que acabou não acontecendo, deu alguma coisa errada. E até hoje a gente não tem uma informação definitiva, uma foto, um registro, um vídeo, nada, para saber se isso de fato aconteceu. Eu acredito que sim, gente, porque assim, nessa época, talvez essa paquita tenha se confundido com uma outra apresentação, porque nessa época a Xuxa nem tinha essa mania de ficar levando paquita pra tudo quanto é lado, não era igual depois aconteceu. As paquitas ainda não eram as paquitas. A gente tem que lembrar disso, né? Nem nos próprios clipes do Fantástico elas aparecem. Pra vocês terem uma ideia, parar pra pensar. Então eu não acredito tanto, não boto muita fé, mas também não boto a minha mão no fogo. A gente não tem uma foto. Porra! Quer dizer, eu pelo menos nunca vi. Então se você assistiu essa participação, se você lembra, tem algum registro, manda pra gente, conversa comigo, fala aqui nos comentários. Vamos desmitificar essa lenda da Xuxa no programa do Chacrinha. Será que ela cantou Doce Mel? Será que ela cantou Turma da Xuxa? Gente, é aquele Criança Esperança exibido em 28 de dezembro de 86, dentro da programação especial de 20 anos dos Trapalhões. Foi nessa edição que a Xuxa cantou a música Nós Somos o Amanhã pela primeira vez, ao lado dos Abelhudos e do Trem da Alegria. Atenção, pequenos passageiros, vamos nós voar o mundo inteiro, espalhar pelo planeta Terra nosso amor. Infelizmente, também sabemos que boa parte dos programas dessa primeira fase não foram preservados pela Rede Globo. Por isso, é sempre uma grande sorte quando surge na internet algum registro diferente ou imagens raras desse período. Mas agora eu quero saber de você. Assistiu o programa na época? Já conhecia todas essas histórias de bastidores? Deixa aqui nos comentários porque eu quero continuar essa conversa com vocês. Quero muito. E viva o show da Xuxa, galera! Beijinho, beijinho e talvez até a próxima.